Galera, eu soltei, só faltavam eles. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra mais uma vez conversar um pouco com vocês sobre suportes novos da coleção da Terminal World, que até esse momento você já deve saber que é a coleção que a Konami tá lançando no OCG, específico para dar suporte para decks dentro da lore da Dual Terminal. Se você não tá ligado do que se trata as lores e que as cartas de Yu-Gi-Oh! Retratam historinhas, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu comento sobre as principais lores dentro do jogo. E aí, dessa coleção, Terminal World, está na terceira edição, onde a gente já recebeu diversos decks. Nessa terceira edição, os decks que recebem suporte são o Constellar Knight, que foi o primeiro anunciado, aí depois veio o X-Saber, veio também os Dragunity, e por último, o deck que foi revelado no final foi o Shadow. Eu tenho um vídeo para cada deck desse. Só que o único que eu não comentei foi o X-Saber. Então o X-Saber foi o segundo deck anunciado, já tem um tempo que lançaram essas cartas, né? Os X-Saber são esses carinhas aqui, que inclusive é a tribo de onde vem esse cara, o X-Saber Invoker, mas que o líder deles, né, é o nosso mano brasileiro da massa, o Souza, né? Tem o Silva, o Dark World, brasileiro, lutador de capoeira. O Souza também, grande brasileiro aqui. Se bem que eu acho que o Souza é mais português, né? Mas enfim, mas foi anunciado tem um certo tempo. E aí, ontem ou hoje, acho que foi hoje, eu tô gravando isso aqui no finalzinho, na noite do dia 5, né, da quarta-feira. A Konami foi lá e anunciou uma nova carta. Então, além dos 4 suportes padrão, a Konami lançou uma carta extra para todos os decks dessa coleção da Terminal World 3, né? E pro X-Saber foi uma nova spell. Então, esse vídeo vai aproveitar para falar de tudo, tanto dos 4 primeiros suportes que eu não comentei anteriormente, quanto desse último novo suporte anunciado. E a gente vai dar uma olhada sobre o X-Saber. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então é o seguinte, eu confesso que eu tô vindo aqui, mano, com a cara e a coragem, porque sinceramente o X-Saber não é um deck que fez parte da minha história. Eu comento nesse vídeo aqui em cima, ó, sobre o que me deu curiosidade no começo do Yu-Gi-Oh! Quando eu comecei a acompanhar. Por isso que tem vários decks que eu falo pra vocês aí que são decks que eu gosto, por mais que vocês saibam que o meu deck preferido é o Necroz, mas tem vários decks que quando eu comecei a jogar, eu tentei procurar e conhecer o máximo de decks possíveis. E aí, se tinha um mínimo deck que me chamava atenção, eu ia lá, dava uma olhada e testava. E aí, como foi bem no começo do jogo, esses decks me dão uma certa nostalgia quando eu vejo, sabe? E aí, como o Shadow, por exemplo, é um desses decks que era contemporâneo do Necroz, então eu fui olhar mesmo que na época que eu comecei a jogar, a Construct tivesse banida. Mas o X-Saber não é um desses decks, então eu nunca parei pra ver nada de X-Saber, sabe? Nada. Ele é antigo demais pro meu grau de curiosidade, digamos assim. O deck que é relativamente antigo, mas que despertou minha curiosidade por ter artes bonitinhas, por exemplo, foi o Wind Up. Então, o Wind Up é um deck que eu procurei, mano. Inclusive, lá no meu canal antigo, que hoje é o meu canal de Gênesis, tem um vídeo apresentando o deck de Wind Up, que se você quiser você pode até acompanhar. Então, o Wind Up é um deck bem antigo, mas que quando eu comecei a jogar eu fui procurar saber, sabe? Porque era um deck que me chamou a atenção por algum motivo. O Insecto, que era contemporâneo dele, por exemplo, não me chamou a atenção. Então o X-Saber é antigo demais pra isso. Eu comento um pouco sobre o X-Saber nesse vídeo aqui em cima, onde eu comentei com o Tio, né, e o Rodrigo Torres sobre a carta exclusiva do TCG, porque em algum momento o X-Saber recebeu suportes novos que deixou ele um deck interessante lá nos primórdios do jogo. Inclusive nos vídeos de história do Paulo ele fala, né, que foi o primeiro deck que ele comprou de verdade pra poder jogar. E o Paulo, dinossauro do Yu-Gi-Oh! Imagina quando que foi isso. Dito isso, tudo isso é só uma recapitulação pra te dizer que eu não entendo muito do deck, beleza? Então a gente vai dar uma olhada sobre as cartas, mas eu parei pra tentar entender do que se trata o deck, tá? Então, 4 cartas foram anunciadas na primeira leva. Um monstro de main deck, um monstro de main deck, um Synchro e um Synchro. Como você pode ver, sim, é um deck de Synchro. Inclusive dá até pra chamar de deck de anime, né? Porque é um deck que apareceu no anime do Arc 5 nas mãos de um boneco aleatório lá. Então, além dessas cartas, a última carta que a Konami lançou foi uma Spell. E aí, como de praxe aqui nesse canal, e esse vídeo se prepara, que aparentemente ele vai ser longo, a gente vai tentar dar uma olhada nas cartinhas básicas do deck de X-Saber pra gente tentar entender onde o deck chegou e o que a Konami estava planejando com esses novos suportes aí, beleza? Então é o seguinte, cara, os X-Saber, eles têm bastante cartas, e aí ele é um deck que veio em 2 levas, né? Primeiro você tinha os monstros
X-Saber mesmo, né, com X-Saber no nome. Então, por exemplo, o Arbellum é um deles, o Palomuro, eu acho que o Palomuro deve até ter sido lançado depois e tal. Enfim, tinham aqui alguns bonecos e tal. O próprio Faltroll, que é uma carta completamente absurda, vocês vão ver daqui a... Ah, o Faltroll não, né, perdão. Mas enfim, eles eram os bichinhos que era apenas um X, né. E aí depois o deck só passou a ser relevante quando a Konami começou a dar uma roubadinha, porque lá no começo eles davam uma roubadinha lançando TCGs exclusivos. Por isso que eu indiquei pra vocês esse vídeo aí em cima onde eu comento, né, com o Tio e o Rodrigo Torres, que o foco desse podcast, que foi em 3 partes, foi falar sobre os exclusivos TCG e como isso quebrava o meta. O X-Saber é um desses decks que recebeu exclusivos TCG, que foi necessário roubarem dando suportes muito bons, e aí sim o deck foi relevante no formato no TCG. E aí eles lançaram os X-Saber, né? Que aí nós temos o grande Dark Soul, que é icônico na história do jogo. Nós temos o Emer's Blade, o Fullmetal Knight, e aí o próprio Faltroll também, se eu não me engano. Ah, não, tem o Bogart também, mano. Eu acho que foram esses 4, o Faltroll vai me faltar conhecimento. Mas basicamente é um deck que consiste em colocar 2 bonequinhos no campo para começar a fazer synchro. O motivo pelo qual a Konami roubou nesses exclusivos TCGs nada mais era porque era um produto da época, né? Então, se a gente for dar uma olhada no Emer's Blade, o que ele faz? Se ele é destruído, ele invoca um no deck. Então, como era mais difícil de se manter os bonequinhos no campo, era importante que tivesse bonecos que colocassem mais monstros no campo, nem que seja através do efeito do Emer's Blade aqui. Quando ele morre, ele invoca um X-Saber do deck. O Fullmetal Knight aqui, você pode trazer ele do deck, né? O Emer's Blade morreu, traz o Fullmetal Knight, e aí, quando o oponente declara um ataque, ele escolhe o monstro que tá atacando e nega os efeitos dele. Quer dizer, nega o ataque. Por que isso? Pro Fullmetal Knight sobreviver, porque no outro turno você baixa um boneco que vai virar um synchro. O Bogart também é muito importante, né? Porque quando ele vem da mão, ele invoca um da mão, e assim por diante. Então, só pra você ter noção do grau em que... E por que eu tô falando isso como sendo uma parada de um Yu-Gi-Oh! Tão antigo? Porque, de fato, a última leva de relevância do X-Saber é realmente de muito tempo atrás. É muito antigo esse deck e ele nunca teve suportes novos pra tentar renovar a gimmick, sabe? O Dark Souls aqui, inclusive, durante a End Phase, se ele foi mandado do campo pro cemitério, nesse turno você pode adicionar um X-Saber do deck pra mão. Tinha até todo um problema de regra, né, dentro do Dark Soul, que se eu não me engano, você ficava revivendo o mesmo Dark Soul, e aí você buscava, né, se você fazia o Dark Soul uma vez, ele ia do campo pro cemitério, você colocava um counter, aí você revivia ele, aí ele ia do campo pro cemitério, você colocava outro counter, aí você revivia ele, aí ele ia do campo pro cemitério, você colocava outro counter, e aí na end ele buscava 3 vezes, sendo que hoje em dia não é assim que funciona, né, pra você poder buscar 2 vezes na end, tem que ser 2 Dark Souls diferentes, né, e você busca uma pra cada carta Dark Soul que foi enviada do campo pro cemitério. Então, é só pra te dizer que faz muito tempo que esse deck recebeu suporte, sabe? Por isso que ele é um deck bem atrasado. E por que eu tô falando isso? Pra te dizer que a Konami tem trabalho pra poder fazer esse deck ser algo decente, dando suportes pra ele, tá? Então, as cartas que a gente vai usar no deck hoje são mais ou menos essas que eu coloquei no main deck. Essa Teleport Fusion ignora, vocês já vão entender daqui a pouco onde eu quero chegar com ela. Então, as cartas que são remanescentes que a gente usa é o X-Saber Bogart Knight, que quando ele é normal special ele invoca um X-Saber da tua mão, não pode usá-lo como synchro material a não ser para um synchro de um X-Saber, importante lembrar disso aqui. Nós temos também, além dele, o próprio Dark Soul, que tem esse efeito, né, que durante a End Phase, se ele foi mandado do campo pro cemitério, nesse turno, você pode buscar um X-Saber deck pra tua mão. Ele é bem importante, ele é uma das poucas formas que nós temos de buscar o que talvez seja a carta mais roubada do deck, que é o X-Saber Faltroll. Esse bicho é muito bom. Ele diz que ele não pode ser normal set, ele deve ser special da tua mão, enquanto você controla 2 ou mais Face Up X-Saber. Pro contexto, e não pode ser special de outras formas, tá? Só assim que ele pode ser invocado. Pro contexto da época, só de eu ter te falado que as cartas que eram boas eram cartas tipo o Emer's Blade, que morre em invoca do deck, o Fullmetal Knight aqui, que nega um ataque, meu Deus do céu. Imagina que esses bichos, pra eles serem considerados muito bons, é porque tinha assim uma dificuldade de você ficar baixando múltiplos bichos, né? A não ser que fosse um combo muito bom do Bogart baixando um e já tendo Faltroll, por exemplo. Mas era dificultoso, por isso que ele tinha que ser tão bom, digamos assim, né? Ele entra da mão se tem 2, e o que mais? Ele diz que uma vez por turno você pode escolher um nível 4 menor X-Saber no teu cemitério, faz summon dele. Parece pouca coisa, mas o que é muito bom é que nada é uma vez por turno. Então eu posso fazer esse Faltroll entrar se eu controlar 2 X-Saber, coisa que hoje em dia já vai ser muito mais comum de acontecer.
ele vai pro cemitério e eu pego de volta. Aí eu baixo da mão. Lembrando, eu não posso reviver ele do cemitério. Tenho que pegar ele do cemitério pra minha mão e baixar de novo. E aí ele revive alguém. Aí ele vai do campo pro cemitério, eu pego ele do cemitério pra mão, eu baixo ele dá efeito e eu revivo alguém. Porque não é uma vez por turno, sabe? É uma vez por carta, mas não é uma vez por turno. E eu posso baixar ele múltiplas vezes da minha mão, o que é bem interessante, tá? O que é chato é que a gente não consegue buscar ele de maneiras muito naturais, digamos assim. Por causa disso é que, e por causa da nova carta também, é que nós temos esse bichinho aqui, né, o Hagigura, que ele diz que quando ele é normal ou special, eu posso adicionar um X-Saber do cemitério pra minha mão, um efeito muito simplão, tá? É uma carta que dá... O Palomuro não faz nada, né? Foda-se o Palomuro aqui. Bom, enfim, esses são os monstros basicamente que a gente vai usar, tá? As spells que nós vamos usar, que são buscáveis agora, que é essa Gotham Second Call, ela não tem X-Saber no nome, mas ela é buscável. E aí ela diz que se você controla um X-Saber 5, você pode escolher 2 X-Saber no teu cemitério, faz summon de ambos ignorando a condição, mas mude o ataque pra 0. Ah, ignora a condição, então pode invocar o Fall Troll? Não pode ser normal set, ó, deve ser special invocado. Então se ela ignora a condição de summon, pode trazer o Fall Troll do cemitério, agora que eu percebi isso, tá? Então essa carta é muito boa porque ela invoca o Fall Troll do cemitério, aí você dá efeito ao Fall Troll e revive alguém. Poggers. Beleza, esse é o efeito dela. O bicho vem com ataque zerado e destrói ele durante a end phase. Isso pode ativar uma vez por turno e você não pode bater no turno que ativar essa carta. A gente vai usar essa carta aqui, tá? Como vocês podem ver também, tem 2 traps. A gente vai buscar trap no deck e são bem interessantes, tá? A primeira que é a Emergence Call. Ela diz que se um Face Up X-Saber tá no campo, você pode escolher 2 X-Saber em qualquer cemitério. E aí faz summon de ambos pro seu lado do campo. É interessante, a gente vai reviver 2 X-Saber. E a Konami aproveitou dessa carta para lançar suportes que ajudem ela a ser realmente uma carta decente. Por fim, nós temos aqui a Saber Hole, que ela diz que você vai ativar ela enquanto você controla um Face Up X-Saber monstro, negue o summon do monstro e se fizer, destrua a carta. Então, essas são as cartas X-Saber. Parece que eu falei muito pouco sobre o deck, mas na verdade é isso mesmo que a gente precisa, tá? Os Synchro, pouquíssimo relevante, porque o que a gente tem é esse cara que é nível 6, que quando ele entra ele mata até 3 Spell Traps no campo, é um bom efeito, e a gente vai fazer ele. Mas não é cara que constrói play nem nada do tipo. E a carta que vocês sabem que faz esse deck ser maldito é o X-Saber Gothams. Esse cara é desgraçado e você já deve ter visto o hand loop dele no VW. Inclusive tem esse vídeo aqui em cima, ó, que eu mostro um jogo lá do Genesis, do cara jogando de Virtual World e dando uma tentativa de hand loop. Ele perdeu o jogo mesmo assim, mas foi engraçado. O efeito é que ele tributa um X-Saber, descarta uma carta aleatória do oponente e esse efeito, como você pode ver, não é uma vez por turno. Eu não preciso nem jogar ele do campo pro cemitério e reviver, não. Igual o Fall Troll. Não, enquanto ele tá no campo, eu tributo. Enquanto eu tenho Food, eu tributo, tá? Então, essas são as cartas que já tem. Como você pode ver, cara, eu não falei de muita coisa do deck, né? Então, essas cartas que eram boas na época, hoje em dia elas são irrelevantes. O Dark Soul é muito esquisito, a gente vai usar porque tem uma formazinha dele ser uma boa carta. Ah, tem uma spell que é interessante, que é essa Saber Slash, ó, que ela destrói qualquer número de face-up cards no campo igual ao número de attack position X-Saber que você controla. É buscável, pode ser uma carta boa pra te ajudar a tentar quebrar mesa ou voltar quebrando mesa. Então, essas são as cartas. Muito dificultoso ainda colocar os monstros no campo e tal, e é em cima disso que a Konami tem que trabalhar. Os Synchro que a gente já tem são esquisitos, e ignora essa pool que eu coloquei no extra deck, tá? Porque foi só pra caber tudo pra eu poder mostrar as opções nos replays pra vocês. Dito isso, a gente troca agora pra ver quais são os efeitos de verdade das cartas. A gente vai começar falando sobre a X-Saber Perina. Ela é um Beast Warrior, o que é muito importante porque você pode dar tank nela pra poder buscar. Observa que nesse decks antigos a gente tinha uma carta que você pode ativar e buscar um bicho do deck. Sei lá, o Ice Barrier tem uma carta dessa. Esse deck não... O Gladiator Beast tem uma carta dessa, mano. Esse deck não tem, tá? Então não tem uma Spell Rota que você ative e pegue um X-Saber do deck. Isso já é um complicador. Por isso que a gente não pode buscar o Fall Troll, por exemplo. E aqui, nas cartas que a Konami lançou, também não tem isso. Mas vamos aos efeitos. Primeiro, ela diz o seguinte, ó, se essa carta é normal ou special, você pode mandá-la pro cemitério. Manda ela mesma aqui pro cemitério. Special summon 2 X-Saber monstros do teu deck, exceto a própria Perina. E lembrando, ó, é custo jogar do campo pro cemitério, tá? Então, normal summon dela, o oponente não tem tempo de me dar Veiler e nem Permanence, porque ela joga fora como custo. Ele pode me dar Ash Blossom e eu fico de xereca? Pode, mas, enfim, tributa, invoca 2 X-Saber do deck, exceto ela mesma. Mas destrua-os durante a end phase, e o que é interessante é que não tem lock, tá? Então você acaba podendo fazer outros summons, você não fica locado em X-Saber e nem em Link.
que geralmente eu ficaria puto, mas pra um deck fraco eu acho que isso aqui é até o mínimo que dá pra esperar, tá? Se esse card é mandado pro cemitério como um synchro material de um X-Saber monstro, você pode aplicar um desses efeitos. Ou ele pode fazer um segundo ataque durante cada Battle Phase, ou ele pode atacar diretamente nesse turno. Aqui eu acho que eles alopraram, eles podiam ter colocado um efeito de interação, essa carta seria muito melhor se ela fosse enviada do campo pro cemitério como synchro material, se você pudesse dar alvo em uma carta do oponente e destruir ela, por exemplo, ou dar alvo em um face-up card do oponente e negar os efeitos pra sempre, podia ser algo nesse sentido. E então é uma boa carta, tá? Ela já é uma carta que me deixa colocar 2 monstros no campo agora, e vem do deck, então ela é o One Card Play que a gente vai ter, tá? E aí, esse efeito aqui, ó, como eu tô dizendo que se ela fosse enviada pro cemitério como um synchro material, se a Konami quisesse deixar ela boa, melhor, fazendo ela interagir, matando carta ou negando efeito do oponente, por que eu tô dizendo isso? Porque a gente ia se aproveitar diretamente da outra carta, ó, que é o X-Saber Bruno. Ele é um terra, e é uma característica desse deck, né? Ele é todo de monstros terra. Esse aqui, no caso, o Brunão da massa, ele é um Tanner de nível 3, Psyche. E aí o efeito dele é o seguinte, ó, se ele tá na tua mão, você vai poder banir um outro terra da tua mão, face up no campo ou cemitério. Aí você faz summon do Brunão da tua mão, Poggers. Se ele é normal special, você pode adicionar um Saber Spell Trap do deck pra tua mão. Interessante, só que a gente tem que parar e dar uma olhada no que é Saber. Quais Spell Saber nós temos disponíveis? Então, tem essa que eu falei, ó, que mata cartas, tem esse equipamento que é uma merda, tem essa Field Spell, que é uma Field Spell que dá ataque, tem essa carta que não tem Saber no nome, então ela não é buscável. Tem essa Saber Reflection, essa carta é interessante, tá? Ela poderia ser algo bom, porque ela diz que quando você toma dano de batalha ou efeito enquanto você controla um X-Saber, você ganha pontos, foda-se. O ponto é que você pode buscar um Saber Spell Trap do deck pra tua mão. O que é interessante nela? Se ela fosse uma carta que você pode dar enchain algum efeito do oponente, sabe? Pra negar e buscar. E a pessoa, ou então se fosse um Rota Quick, simplesmente. Mas, enfim, você pode buscar essa carta. Você não vai querer fazer isso, é óbvio, né? Opa, tem a carta... Ah, não, essa carta não. É isso, mano. Tem as traps que a gente pode buscar, que no caso pode pegar a counter, né? A Saber Hole. Mas você não pode pegar agora um Emergency Call. Então, assim, a quantidade de cartas que a gente pode buscar é limitada. Ou pelo menos era, até a Konami lançar a última carta, que é a Saber Combination, tá? E aí eu já falo da Spell. A Spell diz o seguinte, ó, que... na verdade tem um outro efeito dele, né? Se ele é normal special, ele pega, né? Um Saber Spell Trap do deck pra mão. Mas por que eu falei sobre o efeito da Perina, que podia ser, se ela é enviada pro cemitério como synchro material, interagir com o oponente, matando carta dele? Porque o Bruno tem o efeito Quick, que durante a main phase do oponente ou batalha, né? Você pode fazer um synchro summon usando somente terras que você controla, incluindo o Brunão. E esse efeito não é uma vez por turno. Você pode somente, só o primeiro e o segundo efeito que são uma vez por turno, o terceiro não. Então se eu tiver 2 Brunos separados, eu posso usar os 2 para fazer synchro no turno do oponente, o que é bem interessante. Então se eu tivesse o Brunão da massa e usasse a Perina de material e isso fizesse eu interagir com o oponente no turno dele, seria interessante, mas eu não posso fazer isso. Tá, enfim, o Bruno não tinha alvos decentes quando esses suportes foram anunciados. Mas agora ele tem. A Konami lançou a Saber Combination. Essa carta diz o seguinte, ó, que X-Saber que você controla ganha ataque igual a defesa dele enquanto tem 10 ou mais X-Saber no campo, cemitério ou banimento. Que efeito esquisito da porra. O efeito que é relevante é só o segundo, que se você fez Special Summon de um X-Saber do extra deck, você pode Special Summon um X-Saber da tua mão ou deck. Então, beleza, eu tenho uma carta que me deixa fazer mais summons. Então, se eu dou normal summon Perina, eu tributo ela, eu invoco o Bruno e qualquer porra, aí o Bruno dá efeito e pega essa spell, eu ativo essa spell e eu synchro no X-Saber, trigger a spell e invoco alguém do deck. Eu tô jogando. O terceiro efeito é que quando um monstro declara um ataque, você pode Special Summon um X-Saber da tua mão. Então, não é uma carta que é um starter e continua sem ter um Rota, que eu ativo e busco um X-Saber. E não vai ser dessa vez que a gente vai ter, porque acabou o suporte. Essa carta não faz isso, tá? Então, tá aí. É uma carta que coloca mais corpos no campo. Por fim, os synchro, nós temos o grande Souza, né? Então tem uma nova versão do Souzão da massa. Ele é feito com um Tanner mais um ou mais terras. Ele é um monstro de nível 10. E aí ele diz o seguinte, ó. Ganha de ataque pra cada monstro banido. Quando essa carta destrói o monstro por batalha, você compra uma carta. E uma vez por turno, quando o oponente ativa uma carta ou efeito, você pode tributar... Lembrando, é o Wen, tá?
Então, se o cara ativa uma spell contínua, você pode fazer isso em Enchain. Você pode tributar um X-Saber monstro, pode ser ele mesmo, destrói uma carta que ele controla sem dar alvo, tá? Então, Enchain é uma carta do oponente, você pode matar uma carta do oponente. Não é um Detonator, que pode fazer isso toda vez, Enchain é um efeito do oponente. É uma vez, e é isso. Mas é uma interação. E aí, por fim, se essa carta seria destruída por batalha ou efeito, você pode banir um Saber Card do teu cemitério no lugar. Nada demais essa carta, muito da Yan, inclusive, né? A Konami realmente não quis que esse suporte fosse alguma coisa. Por fim, nós temos aqui o X-Saber Gorons. Esse cara é bom, ele vai estar envolvido em 100% das nossas jogadas. E aí ele é um Synchro 7, então Perinha, tributa, traz o Brunão, que é nível 3 Stunner e o nível 4 do deck. Eu tô fazendo esse Gotham 7 aqui. Ele diz que se ele é Synchro invocado, eu posso adicionar um Saber ou Gorons, Spell Trap do deck pra minha mão. E acabou, é isso aí que eu tenho pra fazer com esse bicho. Os outros efeitos que ele inflige dano no oponente e faz ele descartar uma carta, foda-se. E quando um X-Saber tá ajetado pra um ataque, enquanto essa carta tá no cemitério, você faz summon dele e muda o ataque pra Escaba. Pode pegar a galera de surpresa, eventualmente, mas basicamente ele é feito pra você sincrar e buscar um bicho. E acabou, tá? É isso aí. Então, cara, como vocês podem ver, os suportes são bem modestos. Porém, o deck já era ruim. O que me assusta é que a Konami não pesou a mão dando suporte pra esse deck e não deu nenhuma custom card. E, na verdade, ainda deixou algumas lacunas no deck. O que eu acho que fez com que a Konami desse suporte para esse deck, mas sinceramente não tivesse dado a atenção devida para ele, que eu acho que não rolou, é por causa dessa carta aqui, ó. Que ao mesmo tempo que eles querem ter isso à disposição desse deck, que é o X-Saber Gorons, eles sabem que, beleza, eu não posso lançar cartas muito boas pra esse deck, porque senão vai ser um deck de hand loop e isso não é divertido pra ninguém. Então, por causa disso, eu acho que eles acabaram fazendo os suportes muito abaixo da crítica, sabe? O Genex ganhou uma custom card no Link. O Ice Barrier, ele não ganhou custom card, mas eu acho que o deck tinha mais cartas funcionais, será? Eu não tenho certeza, tá? Eu posso estar falando bosta. O Infernoid, cartas completamente broken. Ritual Beast, cartas boas pra cacete, broken. Até pro Necroz, são cartas com efeitos muito bons individualmente. É que o Necroz é um deck ruim. Genite, boas cartas. Jurrak, porra, as cartas do Jurrak, mano. Jurrak era injogável, Jurrak tem custom card. Mano, são boas pra caramba as cartas de Jurrak. Então, me assustou um pouco esse efeito dos X-Sabers serem tão pezinho no chão. E a spell que eles lançaram por último não é nem um rota, sabe? Nem um rota eles deram pro deck. De novo, você até agora, 2025, com suporte novo, você não pode buscar o Fall Troll no deck. Não dá pra buscar. Salvo uma interação bem idiota que você pode ver geralmente em jogador OCG, porque envolve fazer Barone, em que você pode matar um Caba Corcunda. Cadê? Esse Caba aqui, ó. Esse X-Saber Corcunda aqui, ó. Esse bisão, sei lá que porra é essa gazela. Que aí ele diz que quando essa carta no campo é destruída e mandada pro cemitério por um efeito, você adiciona um X-Saber Monster deck pra tua mão. Aí você pega o Fall Troll. Então, eles nem fizeram um efeito de uma carta que pudesse estourar um bicho teu pra poder fazer uma ação e aí esse cara poder trigar e pegar um Fall Troll, por exemplo. Que aí sim você teria combos pra fazer de verdade. Sinceramente, isso não me incomoda, eu só tô dizendo que os decks receberam custom card e esse não. Como eu não tenho nenhum apego particular com esse deck, pra mim foda-se, tá? Enfim, dito isso, a gente vai dar uma olhada nos combos. Aqui nos combos, eu queria conversar um pouco com vocês de duas formas diferentes, né? Na verdade, eu zoei completamente o script que eu tinha na minha cabeça, que era tentar mostrar os combos pré-spell e pós-spell. Só pra eu mostrar pra vocês aqui o que dava pra gente fazer antes da spell, porque a spell só foi revelada hoje, tá? Então não tem tantos combos disponíveis assim. O que a gente pode fazer? Com a Perina, antes da spell ter sido lançada, tá? Da spell contínua, você dá normal summon dela e ela é o único one card play que a gente tem. Então tudo vai passar por ela. Normal Summon dela, efeito traz 2 do deck. Eu vou trazer o Bruno 100% das vezes, e aqui eu vou trazer um nível 4, onde geralmente eu vou trazer esse Bogart aqui, mas sinceramente, pouca diferença faz, porque eu não tenho um bicho pra trazer da minha mão. Mas se eu tiver outro X-Saber na mão, eu baixo por causa desse efeito do Bogart, tá? Porque os bichos que vêm pelo efeito da Perina não vêm negados, o que é bem interessante. Aqui seria interessante se eu pudesse trazer o Bisão, aquele que eu disse que quando é destruído ele busca uma carta, e a spell que o Bruno pegue destruísse o Bisão pra fazer alguma coisa. Porque aí o Bisão trigaria e pegaria o Fall Troll, por exemplo. Seria interessante, mas não rola. Aqui eu trago esses dois bichos, que no momento esse Bruno vai trigar e vai pegar uma spell, e até então, sem a spell, ele pode... Spell Trap, né? Eu pegaria a Trap, que é a Saber Hole, que nega um summon do oponente por tributar
nega o summon. Enquanto você controla um X-Saber, você nega o summon do monstro e destrói ele. Beleza, eu nego um summon. Inerente, tá? Importante. O summon inerente, mas é através de uma Counter Trap, que eu nego e destruo. Só isso. Agora eu junto os dois no campo pra fazer um Synchro. Beleza, efeito do Synchro. E aí eu pego a Trap. Legal, mano. Próximo passo, então, eu seto as Traps. Sim. É literalmente isso, tá? É isso que a gente tinha até então pra fazer com um Card Play, sabe? Não tinha tanto mais além disso pra fazer. E aí que você vê como que a Konami se comportou com esse deck. Porém, entretanto, todavia, observa que a gente consegue fazer algumas coisas legais. Passando pro turno do oponente, o que a gente poderia fazer eu posso ativar aqui essa Emergence Call pra poder invocar 2 X-Saber do cemitério, aí eu invoco o Brunão da massa e invoco a Perina. A Perina vai dar efeito e o Brunão também, então os dois efeitos dados, né? No caso a Perina aqui tem que ser o Bruno Chainlink 2, né? Porque a Perina não quer tomar Ash. Então eu tributei a Perina para invocar um Dark Soul e aí eu trouxe um outro Bruno. E isso vai ser interessante, o Bruno invocado vai poder buscar uma spell de follow-up. Eu peguei essa combination porque se não for ela você vai ter que pegar a spell que mata a carta do cara e talvez você nem use essa spell. Enfim. Agora, o oponente vai tentar jogar, papapá. O que a gente vai fazer é Synchro Summon no turno do oponente. A única questão é que você tem que usar apenas monstros do atributo Terra para sincrar, e o Bruno que deu efeito tem que estar envolvido na sincrada, mas não restringe quem você vai invocar. E não tem nenhum momento do combo aqui, salvo engano, que eu tenho o lock. Então eu posso fazer basicamente qualquer Synchro, 6 e 9. Na verdade eu posso fazer Synchro 10 também, né? Porque o Gorons nível 7 está no campo. Então eu posso usar o Bruno com o Gorons e fazer um Synchro 10. Poderia ser o Barone, mas ele tá banido, glória a Deus. Eu posso usar o Bruno e o Dark Soul pra fazer um Synchro 6. Ou eu posso usar Bruno e Dark Soul pra fazer um Synchro 9. Ou eu posso fazer o Bruno com o Dark Soul pra fazer um Synchro 6. O Synchro 6 entra, dá efeito e vira de ponte porque o outro Bruno vai sincrar junto com esse Synchro 6 que eu fiz. Então eu tenho todas essas possibilidades. E eu tentei mostrar algumas aqui nessa jogada, tá? Uma delas é juntar o Bruno com o Dark Soul e fazer uma Silveira no turno do oponente. A Silveira vai entrar bucando todos os monstros do oponente, tá? E aí eu posso ainda ter a Saber Roll. Eu não sei porquê, ative enquanto você controla um Face Up X-Saber. Negue o summon do monstro e destrói a carta. Eu li que essa trap tinha que tributar, eu não sei porquê. Tanto que eu tributo o bicho aqui, ó, eu tributo, mas não precisa tributar. Ou seja, essa jogada aqui faz a Silveira, entra bucando 2, o Bruno fica no campo e o Bruno pode sincrar junto com o Gorons, porque os dois são terra, e eu posso fazer um Synchro 10 aqui do lado. Qual Synchro 10 dá pra fazer, T? Eu confesso que eu não sei, mas dá pra fazer um Synchro 10. O Genex vale a pena? Não vale, porque eu não tenho monstro no cemitério, eu só tenho um monstro terra. Então se o deck do oponente não tiver nenhum monstro de terra, o Genex Synchro 10 não vale de nada. O Sword Soul dá pra fazer? Dá, mas aí eu também não vou fazer nada praticamente, sabe? Porque eu não tenho como banir cartas do meu campo proativamente. Então, é meio que por aí. E na Indie, o Dark Soul, como ele foi do campo pro cemitério, ele buscaria um follow-up. Eu peguei essa Perina, mas poderia ser o Fatrol, por exemplo, tá? Acho que seria um follow-up, inclusive, bem melhor. Mas, para além disso, o que você pode fazer vamos voltar pro estágio que a gente tava, lembrando que eu tenho uma counter para negar sumo do oponente, né? Voltando pro estágio que a gente tava, outra coisa que dá para você fazer, você pode dar efeito do Brunão da massa, e sincrar para fazer esse X-Saber aqui, ó, que ele entra matando até 3 Spell Trap do oponente. Então, se ele tiver algum deck que tem Spell contínuo para começar a jogar, eu faço ele. Por que eu tentei fazer ele? Exclusivamente por ser um Synchro 6. Porque aí, sendo um Synchro 6, ele vira ponte pro Bruno sincrar e fazer um Synchro 9, tá? Então ele entra, mata back row do oponente e o Bruno, que já tá no campo, pode fazer um Synchro 9. Lembrando que a cor do monstro que eu faço não importa, desde que os materiais sejam de terra. Beleza? Então eu faço aqui esse Sword Soul, o Sword Soul não, né? O VW, perdão. Ativo a counter, a Trap Roll Saber e nego um sumo inerente do oponente. Eu fico com essa Floodgate bem nas cartas dele. Enquanto na End, o Dark Soul vai continuar buscando a minha carta de follow-up pra eu jogar depois, que de novo pode ser o Fall Troll. Mas vamos voltar de novo, porque pode não ser essa jogada que você vai fazer. Você pode também juntar com o efeito do Bruno e juntar a galera. Eu tentei fazer uma Trishula, mas não pode, porque a Trishula pede um Tanner mais 2 não Tanners. E na verdade não pode fazer isso, porque eu usei 2 Tanners, né? Então, qual monstro 9 que eu posso fazer que usa 2 Tanners? Quarion Gandrax. Então eu usei aqui, todo mundo é terra, tá? Então eu usei 2 Tanner com um não Tanner. E aí você pode fazer um Quarion Gandrax, que ele entra e aí você escolhe monstros que o oponente controla e o cemitério pelo número de materiais usado para o Synchro Summon dessa carta. E aí eu usei 3, então eu posso banir 3.
tá? 3 monstros. Esse bicho é bem bom. E quando ele morre, ele invoca um bicho que foi banido. E eu continuo tendo a counter, tá? Importante frisar isso. Mas pra além disso, e na End Phase o Dark Soul pega uma carta. Mas além disso, eu acho que a jogada mais interessante pra você fazer é, você vai dar efeito aqui do Bruno de novo, sincrar só o Dark Soul e você vai fazer a jogada com os Thunders, que é essa Psychic Sorceress aqui. Ela tem um efeito que, se ela é sync invocada, você paga 1000 e seta um teleporte, normal ou quick play spell do deck, cemitério ou banimento. Nós temos um monte de Psyche, tá? Que é o próprio Bruno, ele é Psyche, então importante frisar. Ela é feita com um Tanner mais um ou mais não Tanner, não precisa de Psyche, mas tudo bem. Então eu fiz ela, e ela é terra, então ela pode ser usada como ponte do Bruno para sincrar, né? Para poder fazer um sincro 9. Então você dá efeito dela e dá efeito do Bruno também. Você sincra aqui os dois, e aí ou você faz o VW Shen, né, que é um Synchro 9, ou você pode fazer esse Psyche Blaster aqui, ó, o MK2, que ele é feito com Psyche Tanner mais um não Tanner, Psyche, então beleza, ó, um Psyche Tanner mais um Psyche não Tanner. E aí ele tem um efeito que você pode, um efeito que durante a main phase, quick, você pode banir um monstro do teu cemitério e escolher um outro face up monstro no campo, bana-o e ganhe ataque igual o ataque do monstro, e ganhe vida igual ao ataque do monstro banido. Então ele bane um bicho do cara. É interessante. E, pasmem, para além disso, essa menina que foi sincrada, ela diz que se esse sync invocado card é mandado pro cemitério, você pode escolher uma carta que o oponente controla, ou duas se você controla um Psyche, Fusion ou Synchro. Retorne as cartas pra mão. Então com isso eu vou ter a interação do, supondo que eu não fiz o Shen, eu fiz o Blaster, né? Eu vou ter a interação dessa menina aqui, que ela vai voltar 2 cartas do cara pra mão. Eu tenho a interação desse cara que vai banir um monstro do campo dele, então eu já interagi com 2 cartas. Ou então eu dou efeito dessa menina, que volta 2 cartas do cara pra mão. 2 não, 2, porque o Shen é Psyche também. E o Shen fica aqui como sendo uma Floodgate, além de ter a counter. E um follow-up, né, a gente fez do Dark Soul. Então, essas são as combinações que dá pra fazer. Mas além disso, a Sorcerer seta teleporte do deck, né? E aí você pode setar a Teleport Fusion, tá? Que é uma carta que pode fundir banindo o material do cemitério. E aí no outro turno eu posso fazer isso, tá? Pode ser interessante. O Dark Soul na End Phase vai dar efeito, né? Essa teleporte aqui, ela pode fundir no outro turno para fazer esse cara, que é feito com um Psyche Synchro mais um Synchro. Então são formas de jogadas que dá para você fazer com esse Dark Soul, com esse X-Saber. Então, isso aqui era o que a gente conseguia fazer. Como você pode ver, tem uma gama de jogadas, todas ruins, mas uma gama de jogadas, que na verdade tem sim o seu nível de ser interessante. Outra coisa que daria pra você fazer, aqui é só um esboço ruim, na verdade, mas vamos lá. Normal Summon da Perina, invoca 2 do deck, efeito Bruno, Bruno pega counter de novo, porque sem a spell não tem o que fazer, e nessa jogada eu tenho o Fall Troll. Como eu tinha 2 monstros, eu invoquei o Fall Troll da minha mão. Beleza, juntei pra poder fazer aqui o Gorons pegou a Second Call, que é essa spell que eu invoco 2 X-Saber do cemitério, efeito do Fall Troll invoca 1, e eu tenho Fold pra poder, na verdade eu tenho que sincrar primeiro, né, sincro aqui pra fazer o Gorons, e aí eu tenho Fold pra tirar 4 cartas da mão do oponente. Aí eu escolho, eu posso tirar 4 da mão do oponente, deixar uma na mão dele, e essa counter não faz nada. Ou então eu tiro só 3, deixo um X-Saber no campo, o próprio Gorons, né? E seto a counter pra negar um sumo inerente. Então eu tiro 3 e tenho uma counter pra negar um sumo inerente. E essa é uma tentativa de jogadinha de hand loop que dá pra você fazer. Que como você pode ver é bem incompetente. Porque deixar o cara com 2 cartas na mão mais a draw tendo uma counter só é um pouco chato. E nessa jogada eu investi 2 cartas, porque com uma não dá pra fazer. Então isso era o que a gente conseguia fazer sem a spell. Com a spell a jogada muda um pouquinho. Então a gente vai fazer a jogada aqui com a Perina de novo, sozinha dessa vez. Efeito Perina, tributa, pra poder invocar o Bogart e o Bruno do deck. Efeito Bruno pega a spell, a combination, ativa a combination e agora eu vou sincrar de novo os amigos. Lembrando, tá vendo como esse Bogard aqui não tem nenhum propósito nessas jogadas? Ele só tem propósito se eu tenho um X-Saber na mão. Mas enfim, seguindo, a gente faz aqui o X-Saber Gorons, que vai dar efeito, e aí eu posso dar o efeito da spell também. O Gorons pega a spell que invoca 2 do cemitério, e a spell, a combination, invoca o Hagigura do deck. Porque quando ele é normal special invocado, eu posso pegar um X-Saber do cemitério pra minha mão. Observa que esse efeito não é uma vez por turno, tá? Beleza. Então, eu vou dar o efeito aqui do Hagigura, vou pegar de volta o Bruno do cemitério pra minha mão, vou ativar a Second Call, invocar 2 do cemitério, 2 deles viram um Natura Beast, né? Um nível 4 Tanner com o nível 1, virou Natura Beast, os dois são terra inclusive, né? Beleza. Agora do efeito do Brunão da massa, tô invocando aqui o Hagigura, bani o Hagigura do cemitério pra invocar o Bruno, e os dois no campo podem virar uma IP. Porque aí eu passo com o Natura Beast,
IP e esse cara com uma carta, né? No turno do oponente, obviamente, a IP vira Little Knight, a Little Knight dá efeito, bane carta do cara, e Natura Beast nega as spells do amigo. Pode ser uma possibilidade? Pode. Mas a gente também pode voltar um pouco e fazer jogada de sincro, né? Que é sincrar o Bruno com o Bogard para poder fazer esse Shooting Riser. O Shooting Riser vai dar efeito e aí ele joga um Fall Troll. Esse Fall Troll, ele é nível 6, o Shooting Riser nível 7, então subtrai fica nível 1. Eu junto o Shooting Riser, que é Thunder nível 1, com o Gorons, que é nível 7, eu posso fazer um Crystal Wing. Então a jogada de X-Saber me dá um Natura Beast com Crystal Wing. O que vocês acham disso? Parece bom, né? Enfim. Outra coisa que dá pra você fazer com o próprio Shooting Riser, né, é que o Shooting Riser dá efeito, ele joga um nível 4 do deck. Como ele é nível 7, ele fica com nível 3, né, porque ele perde o nível do monstro que você joga do deck pro cemitério. Então, ele fica com o nível 3, junto com um nível 7, e vira um Synchro 10, e você pode fazer o Souza. O que o Souza faz? Mata uma carta se tributando. Patético. E aí você tem o Natura Beast, que nega as spells do amigo. É o que dá pra fazer com uma carta. Dá pra evoluir mais do que isso, eu acho, mas foi mais ou menos o que eu consegui fazer aqui. E por fim, a jogada com duas cartas que eu pensei aqui em fazer, que eu não tinha visto ainda em nenhum lugar, é que eu posso baixar aqui a Perina, de novo, Perina e Fall Troll na mão, tá? A Perina invoca 2 do deck, de novo os mesmos bichos, sem propósito pro Bogard mais uma vez. Efeito do Bruno pega Combination, ativa a Combination, baixa o Fall Troll, sincra os 2 no campo para poder fazer aqui o Gorons. Efeito Gorons, efeito Spell, invoca o Hagigura, pega aqui o Second Call. Efeito do Hagigura, recicla o Brunão da massa. Ok, efeito do Bruno, pode baixar ele. Efeito do Fall Troll, pode reviver alguém, tá bom. Ainda tem a Second Call de Push, mas pra eu ativar essa spell, tá? É importante que tem que controlar um X-Saber 5. Importante que tenha que ter isso aqui. Vou juntar 2 no campo para fazer o X-Saber Gorons com o nível 9 e o nível 3, com o nível 6 e o nível 3 dá um Synchron 9. Beleza, o que eu posso fazer agora? Efeito Gorons, tributa um Terra. Efeito Gorons, tributa um Terra não, né? Um X-Saber. Efeito Gorons, tributa. E cada counter desse, ó, é uma carta que eu tô descartando na mão do oponente. Se ele não me der interação, eu vou descartar a carta dele. Agora eu ativo a Second Call, que eu invoco aí 2 X-Saber do cemitério. E eu invoco o Hagigura, porque o Hagigura, quando ele é special invocado, eu pego a carta do cemitério pra mão. Peguei o Fall Troll. Eu tenho 2 ou mais X-Saber, então eu baixo o Fall Troll. O Fall Troll dá efeito, invoca mais um do cemitério, invoquei esse Thunder aqui. Aí, de novo, depende do que eu quero fazer. Nesse caso, eu quero dar um Hand Loop full, mas o Hand Loop só é confiável se você tem interação para o top deck do oponente. Então, a gente vai dar o efeito do Gorons de novo, tributar um, efeito Gorons, tributa outro. A única coisa que tem que ficar no campo são os Tunners e o não Tunner do nível do monstro que você quer fazer. Nesse caso, eu mantive o monstro para fazer Natura Beast. Mas se for o caso, você pode modular para você ter outro monstro. Não são tantas as opções que você vai ter, mas você pode tentar fazer outra jogada. Você pode fazer uma IP ao invés disso, que aí fica IP com esse Goron. Você não vai ter follow-up, né? Porque essa play não tem Dark Soul. Mas, assim, um Hand Loop pra 5 com o Natura Beast do lado, acho digno, tá? Acho digno. Mas, cara, essas são as cartas dos X-Saber. A Konami não pesou a mão pra dar suporte pra eles, creio eu que por causa do Gorons, que pode dar Hand Loop. Mas é basicamente isso. O vídeo ficou mais longo que o normal, porque eu não tinha falado dos suportes regulares. Então eu tive que falar dos suportes regulares e mais a spell. O que vocês acharam? Certamente já deve ter saído mais combos, mas nesse momento que eu tô gravando não tem muita coisa não, tá? Pouquíssima gente soltou vídeo sobre as cartas de X-Saber com combos de Yu-Gi-Oh! Pro e jogando com o deck. Mas você vai ver na manhã do dia seguinte. Se tiver mais jogadas e eu ver que tem uma jogada diferente, significativamente diferente, eu refaço o vídeo pra postar pra vocês no almoço da quinta, tá? É basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.